Meu nome é Maria Eduarda Padilha Steidel, sou acadêmica de agronomia do terceiro semestre da Unijuí. Estou sendo orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Estou aqui para apresentar o trabalho, o delineamento do top cross aplicado à cultura do milho, sua capacidade geral e específica de combinação. O delineamento de top cross é uma técnica utilizada na cultura do milho para avaliar a capacidade geral e específica de diferentes linhagens em relação a um híbrido comercial. Essa técnica é importante para a seleção de linhagens que apresentem maior potencial de produção e adaptação às condições de cultivo. Este consiste na polinização de uma linhagem feminina com um híbrido comercial masculino. A partir daí, são avaliadas as características das plantas resultantes desse cruzamento em relação às características do híbrido comercial. Essa avaliação permite, então, determinar a capacidade geral e específica das linhagens em relação ao híbrido comercial anteriormente falado. A capacidade geral é a capacidade da linhagem de produzir em diferentes ambientes e condições de cultivo. Já a capacidade específica é a capacidade da linhagem de produzir em um ambiente específico, ou seja, em um determinado local e sob determinadas condições de cultivo. O delineamento de top cross é importante para a seleção de linhagens que apresentem maior potencial de produção e adaptação às condições de cultivo. Com base nessa técnica, é possível identificar linhagens que contribuem para o desenvolvimento de híbridos mais produtivos e adaptados às diferentes regiões de cultivo. Além disso, o delineamento top cross também é importante para a identificação de linhagens que apresentem resistência à praga e doenças, bem como para a seleção de linhagens que apresentem características desejáveis com maior teor de amido ou maior resistência ao acamamento. Conforme sua botânica, o milho pertence à ordem Poales, à família Poaceae, à subfamília Panicoidae, à tribo Maidae, gênero Zea, espécie Zea+. Sendo uma das poucas espécies econômicas nativas das Américas, é também uma planta herbácea, anual e com ciclo completo de 4 a 5 meses. Além disso, o milho é uma planta monóica, com flores femininas nas axilas das folhas, suas espigas, e com flores masculinas nas extremidades superiores, suas panículas. Ele é um alimento básico para muitas comunidades em todo o mundo, especialmente na América Latina, África e na Ásia. O milho também é utilizado para a produção de biocombustíveis, como o etanol. A cultura do milho é uma fonte importante de renda para os agricultores, especialmente em áreas rurais em desenvolvimento. Ele desempenha um papel importante na economia global e é um alimento básico, essencial para milhões de pessoas em todo o mundo. O milho é uma gramínea que contribui diretamente com a cadeia produtiva e com o agronegócio, em decorrência da sua importância nutricional em sistemas de produção animal. As características botânicas, morfológicas e fenológicas do milho permitem que essa cultura apresente boa produtividade e adaptabilidade em diferentes regiões do Brasil. Falando do Brasil, no Brasil, ele tem um elevado percentual de áreas cultivadas com milho. No Brasil, um elevado percentual de áreas cultivadas com milho são desenvolvidas sem a irrigação. E mesmo em anos regulares de precipitação pluvial, observam-se normalmente perdas de produtividade em virtude de períodos de estiagem ou veranicos. Ainda de acordo com esses fatores abióticos, destacam-se a seca, promoveram perdas de mais de 15 milhões de toneladas de grãos de milho entre 1996 e 2007. Isso demonstra a importância dos estudos de melhoramento genético de milho, quanto à tolerância à seca. A maioria das cultivares desenvolvidas pelos programas de melhoramento de milho
são voltadas exclusivamente para altas produtividades em ambientes favoráveis. Quando submetidas a estresses prolongados, cultivares com elevado potencial produtivo podem não expressar esse potencial. Por isso, a importância do estudo do alinhamento top-cross dentro da cultura do milho para realizar esse melhoramento necessário. O delineamento de top-cross é uma técnica utilizada na cultura do milho para identificar as plantas com as características de interesse em um determinado cruzamento genético. O uso de top-cross, que representa o cruzamento de linhagens com um testador comum, respectivamente, de base genética ampla, para sua avaliação geral de combinação ou restrita para avaliação da capacidade específica de combinação. Ocorre que as linhagens que se cruzarão bem no final do processo podem ser identificadas preliminarmente na quarta geração de autofecundação, quando avaliadas em cruzamento com a população contrastante. Esse esquema de cruzamento entre as progênies S4 e a população com a população original contrastante é chamado de top-cross. O delineamento de top-cross é uma forma de se cultivar o milho, em que as plantas são dispostas em filas paralelas, com as filas adjacentes sendo plantadas em direções opostas. Este método tem sido usado há séculos na cultura do milho, pois tem diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais. Por exemplo, o delineamento top-cross aumenta a quantidade de luz solar que entra nas plantas. Isso significa que as plantas recebem mais luz solar e, portanto, crescem mais saudáveis. Além disso, esse método permite que o produtor gerencie melhor as ervas daninhas, já que as linhas paralelas criam um efeito de barreira que impede a propagação das ervas daninhas. Nesse método, uma planta macho estéril é polinizada com pólen de outras plantas, e os híbridos resultantes são avaliados para identificar aqueles com as melhores características. A capacidade geral do delineamento top-cross na cultura do milho é de permitir a identificação de híbridos com características superiores e que podem resultar em maiores rendimentos de grãos e melhor qualidade da produção. Além disso, essa técnica pode ser utilizada para avaliar diferentes combinações de genes e identificar quais são os benefícios para a cultura do milho. Alguns dos benefícios para a cultura do milho são: do melhoramento genético. A técnica permite obter uma maior variabilidade genética dos híbridos, o que resulta, então, em maior potencial de produtividade. Melhoria da qualidade das sementes. Os híbridos produzidos por delineamento apresentam maior uniformidade e homogeneidade, resultando em sementes de melhor qualidade. Resistência a doenças. Os híbridos produzidos apresentam maior resistência a doenças a pragas, o que reduz a necessidade de uso de pesticidas e herbicidas. A redução de custos. Os híbridos produzidos permitem uma redução de custos para os agricultores, pois são sementes de melhor qualidade e mais resistentes. O aumento da produtividade. Os híbridos produzidos apresentam maior potencial de produtividade, o que pode resultar em colheitas mais abundantes e rentáveis. Para realizar a capacidade geral e específica do delineamento top-cross na cultura do milho, é necessário ter o conhecimento em genética de populações, conhecimento em técnicas de cruzamento, habilidades em manuseio de plantas e em experimentos de campo, e, claro, acesso a genótipos de milhos diversificados. Além disso, é importante ter acesso a recursos e infraestrutura para desenvolver os experimentos, como áreas experimentais, equipamentos, materiais de coleta e análise de dados. A capacidade geral e específica do delineamento top-cross dentro da cultura do milho se refere à habilidade do método em identificar e avaliar a heterose ou vigor híbrido em diferentes linhagens de milho. A capacidade geral se refere à capacidade do método em avaliar a heterose de forma geral, ou seja,
em identificar quais linhagens são mais capazes de produzir híbridos com maior potencial produtivo e características desejáveis. Já a capacidade específica se refere à habilidade do método em avaliar a heterose em diferentes ambientes e condições de cultivo, como diferentes solos, climas e práticas agrícolas. Isto é importante Isso é importante para identificar linhagens que se adaptem melhor às diferentes condições e possam, então, produzir híbridos mais produtivos e resistentes, como anteriormente falado. O delineamento top cross envolve o cruzamento de uma linhagem de milho comum, chamada de linhagem teste, com outras linhagens de milho, chamadas de linhagens pai, e a avaliação do desempenho dos híbridos resultantes em relação à linhagem teste. Dessa forma, o método permite identificar as linhagens pai que têm maior capacidade de produzir híbridos com maior potencial produtivo e outras características desejáveis. A capacidade específica do delineamento top cross depende das características que se deseja avaliar. As principais características avaliadas no delineamento top cross da cultura do milho incluem o rendimento de grãos, a resistência a doenças e pragas, a qualidade do grão e a adaptação às condições ambientais específicas, como diferentes tipos de solo e clima. Para fazer o delineamento top cross na cultura do milho, é necessário selecionar a planta macho estéreo e as plantas doadoras de pólen que serão utilizadas no cruzamento. Essas plantas devem ser escolhidas com base em suas características genéticas e na capacidade de produzir híbridos com características desejáveis. A masterilidade ocorre quando não há produção de gametas masculinos viáveis, apesar de os órgãos florais femininos e de as estruturas vegetais não apresentarem qualquer anomalia. No milho, existem dois tipos distintos de masterilidade: a nuclear e a citoplasmática. A masterilidade nuclear ocorre quando existem mutações recessivas em genes nucleares que interrompem a gametogênese masculina. Foi descrita pela primeira vez em 1921 por Eister, que identificou mais de 40 locos associados a características. Estudos citológicos posteriores demonstraram que essas mutações afetam praticamente todos os estágios de desenvolvimento das anteras, variando da pré-meiose até o pólen. Em seguida, as plantas doadoras de pólen são polinizadas manualmente na planta macho estéreo. Os híbridos resultantes são avaliados para identificar aqueles com as melhores características. Essa avaliação pode ser feita com base no rendimento de grãos, na resistência e doença de pragas, na qualidade do grão e em outras características específicas desejadas. Concluindo, então, o delineamento top cross é uma técnica muito importante para identificar os híbridos e milhos com características superiores. Essa técnica pode ser utilizada para avaliar diferentes combinações de genes e identificar quais são os mais benéficos para a cultura do milho. É possível escolher as plantas que serão utilizadas no cruzamento com base nas suas características genéticas e na capacidade de produzir híbridos com características desejáveis. Ao implementar essa técnica, é possível otimizar a produção do milho e melhorar então a qualidade da produção.